Quantos filmes de romance você já viu na sua vida? Todos eram melodramáticos, água com açúcar, cheios de sentimentalismo? Hoje vamos falar sobre Uma Segunda Chance para Amar e eu vou te dar motivos para assistir ou não esse filme. O Filmografia começa agora. Olá pessoal, eu sou o Lucas trazendo um vídeo novo para vocês. Antes de mais nada, é preciso que você saiba que o roteiro desse filme não é nada que você nunca tenha visto em filmes do gênero romance ou comédia romântica. Na história da Kate, interpretada pela Emilia Clarke, temos uma jovem que tem uma vida problemática. Ela detesta o emprego dela, ela tem um péssimo relacionamento familiar e ela é frustrada no sonho de carreira dela, frustrada como cantora. Em meio a toda essa turbulência, toda essa vida tribulada, ela conhece um homem misterioso chamado Tom, que é interpretado pelo Henry Goldman. Não sabemos quem é o Tom, nem de onde ele veio, nem o que ele faz, mas ele começa pouco a pouco a se aproximar da Kate. E em meio a todos esses problemas dela, ele começa a ajudá-la a organizar a vida dela. E nesse meio tempo, entre eles começa a florescer um romance, florescer amor. Como eu disse, nada que você nunca tenha visto antes. Mas eu preciso dar o braço a torcer para Uma Segunda Chance para Amar, porque eu não esperava encontrar num filme desse tipo a profundidade de valores e a forma como eles foram trabalhados. Justamente porque boa parte desse tipo de película, desse tipo de filme, geralmente está permeado de clichês, geralmente está cheio de casais sem química, que apelam para um excesso de melodrama, não soam naturais, e para roteiros que vão para caminhos extremamente previsíveis. Mas definitivamente isso não é o que encontramos aqui. O primeiro acerto está na escolha do elenco. Emilia Clarke e Henry Goldman têm uma química muito natural. Flui muito bem. Não é forçado, não é uma atuação. Realmente eles estão bem à vontade com os papéis. É impossível que você não sinta empatia pelo drama vivido pela Kate por conta da Emilia Clarke, porque ela é muito fofa, dá vontade de pegá-la no colo. Ela esbanja carisma, simpatia, o que só ajuda na naturalidade da personagem. A forma como o relacionamento dos dois é abordado é muito madura, tocando inclusive no problema, um problema que é vivido por muitos casais na atualidade, que é o da dependência emocional, onde tudo é uma jornada de aprendizado mútua. É expressado através das falas do Tom, através do seu carinho e nas tentativas de iluminar a vida da Kate, seja com palavras, seja com um aconchego, que ela não deve depender dele e nem ele deve depender dela, mas sim transformar o relacionamento num caminho de aprendizado mútuo entre os dois. A temática natalina é o segundo grande acerto desse filme e ela cai como uma luva, como pano de fundo para o roteiro se desenrolar. Isso porque a data, o Natal, ele envolve valores que fazem parte da jornada de redenção, da jornada de aprendizado da personagem da Kate, que é uma crescente. Ela precisa aprender a pedir perdão, a fazer as pazes com a mãe, a consertar os erros que o egoísmo dela trouxe para a vida dela, consertar essas consequências, ajudando ela a redescobrir o lugar dela no mundo. Além disso, utilizar essa abordagem supre uma carência das temáticas natalinas, porque caso vocês não tenham reparado, dos últimos 10 anos para cá, a frequência de filmes com essa temática vem decaindo muito. Existe uma carência, parece que não é tão interessante mais se fazer. E a temática natalina é muito bonita e combina muito bem com a abordagem construída por esse roteiro. O problema de Uma Segunda Chance para Amar é que a trama é miudinha, o roteiro é muito pequeno, a história é muito pequena. E o que ela faz? Ela vai e começa a explorar os arcos miúdos da Kate, esses miúdos arcos de problemas que ela tem que resolver, justamente para tentar dar uma profundidade maior para a personagem. Mas não precisa fazer isso, porque a atuação da Emilia Clarke é tão boa e dá o tom da personagem de uma forma mais sintética e muito mais bem apresentada do que essa tentativa. Soou um pouco desnecessário. É interessante notar que alguns problemas sociais foram abordados dentro da história, como por exemplo a xenofobia, já que a história se passa em Londres e é um problema crescente dentro do meio europeu, a xenofobia contra os estrangeiros. Só que isso foi colocado de uma forma muito secundária, virou pano de fundo de muitas cenas. E se não fosse por uma determinada cena que acontece dentro de um ônibus envolvendo esse assunto, ele passaria totalmente despercebido. Então carecia de um trabalho melhor dentro do roteiro, já que quiseram colocar. Ainda que o filme tenha usado, para se concluir, para ir para sua conclusão, um recurso que não é inédito nos filmes de romance ou de comédia romântica, o caminho que o roteiro usa para chegar até lá foge totalmente da obviedade, totalmente do óbvio. Eu fiquei muito surpreso com o plot do filme. Eu não esperava, mas mais ainda, eu fiquei surpreso
pela forma como o roteiro roubou a minha atenção, como ele desviou a minha atenção, porque eu já fui esperando um final previsível. E, teoricamente, foi e não foi, porque durante o filme houveram pistas dadas desde o início para que essa conclusão fosse apresentada, mas eu não percebi. Só no final que houve a revelação, que houve o plot, que deu-se o resumo dessas cenas, foi que eu consegui entender, foi que eu consegui perceber o quanto eu não tinha observado. Isso é muito legal porque mesmo dentro de filmes que são considerados clichês, que tem um preconceito, eu tinha um preconceito com gênero, eu tenho um preconceito com gênero, não é um gênero que me atrai, mas mostra que mesmo dentro desse tipo de filme, a audiência ainda pode ser surpreendida. Isso é mérito da direção. Palmas pro diretor Paul Feig. Uma Segunda Chance para Amar é um clichê, porém fora do clichê. É um filme que tem um elenco carismático e justamente por conta desse carisma, tudo flui muito natural. Não existe nada forçado. Tudo segue o caminho que precisa seguir, fluido, com uma história em desenvolvimento mesmo que é gostosa de se ver. Não é uma superprodução, mas justamente por conta da sua simplicidade, é nessa simplicidade que reside a maior força desse filme. Vale muito a pena. Se você gosta de um romance, de uma comédia romântica, recomendo totalmente, assista que você não vai se arrepender. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você não concorda, deixa nos comentários também. Se possível, já deixa o like, ajuda muito o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Esse foi o Filmografia. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.